Se você quer conquistar seu emprego como auxiliar de enfermagem ou como técnico de enfermagem, uma das coisas importantes que você precisa fazer é passar na prova do processo seletivo. Sim, aquela prova teórica que geralmente é com 20 questões. E o único caminho que você tem para conseguir passar nessa prova é se preparando, é estudando para essa prova. Mas chega nesse momento, você fica sem saber o que de fato você tem que estudar, o que será que cai nessas provas. É tanto conteúdo que você estudou no seu curso técnico que não tem como saber o que vai cair naquele compilado de 20 questões, ou 30, mais ou menos. E conforme eu fui fazendo os processos seletivos, conforme eu fui participando de processo seletivo, eu fui notando que existe alguns assuntos que ele é muito importante, que ele sempre vai estar presente, sempre vai cair nessas provas. E agora eu quero ajudar você nesse sentido. Então eu vou comentar com vocês um assunto muito importante que cai nessas provas. O assunto que eu vou falar hoje com vocês é sobre RCP. Então, esse vídeo eu vou explicar para vocês referente a RCP e vai ser um assunto direcionado para as provas do processo seletivo para a vaga de auxiliar ou técnico de enfermagem. Ao você saber disso, vai te ajudar a conquistar sua vaga e seu emprego na área. Então, você já me segue e já me curte meus conteúdos aí, por favor. Meu nome é Guilherme e eu ensino auxiliares e técnicos de enfermagem a conquistar o seu emprego na área. Eu fui aprovado em primeiro lugar no processo seletivo de um dos maiores hospitais da América Latina, o Hospital de Clínicas de São Paulo. Naquela época, eu disputei vagas com outros 580 técnicos de enfermagem e fui aprovado em primeiro lugar, mesmo sem eu ter experiência e mesmo sendo recém-formado. Minha esposa Jéssica também é técnica de enfermagem, ela é formada desde 2018 e eu sempre ajudei ela. De certa forma, nós acabamos sempre estudando juntos e sempre fomos muito bem sucedidos na hora de buscar nossas vagas de emprego, na hora de conseguir nosso emprego na área. Atualmente eu trabalho em urgência e emergência numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. A sigla RCP significa ressuscitação cardiopulmonar, ou em algumas literaturas você pode encontrar como reanimação cardiopulmonar. E ela é um conjunto de manobras que os profissionais de saúde, que nós profissionais de saúde, realizamos quando a pessoa está em PCR, que significa parada cardiorrespiratória. Então, nós realizamos manobras para tentar reverter essa PCR. Antes de eu falar para vocês quais são essas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, eu quero comentar um pouco sobre quais são as causas que pode levar uma pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória, que é muito importante você, auxiliar ou técnico de enfermagem, saber disso. E esses assuntos também caem em prova de processo seletivo. E o primeiro assunto que eu quero falar sobre a causa é o IAM, o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, hoje, ele é uma das principais causas, né, de mortes relacionadas a doenças do coração. E é muito importante você saber o que é os sinais e sintomas, protocolos, enfim. Então vamos começar com a definição. O infarto agudo do miocárdio é uma diminuição ou uma interrupção total da passagem do sangue para o coração, que acontece de forma súbita. Uma das causas, algumas das causas, pode ser o acúmulo de gordura nas coronárias ou coágulos nas coronárias. E isso interrompe a passagem do sangue. Interrompendo a passagem do sangue, o que acontece? Para de levar oxigênio e nutrientes para os tecidos cardíacos. E isso causa morte desse tecido, o que leva a pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória. Os principais sinais e sintomas para você identificar uma pessoa que pode ser que esteja em parada cardiorrespiratória, a mais clássica e mais comum de ver é aquela dor no peito do lado esquerdo, né? Aquela dor em forma de aperto. A pessoa às vezes está aquela agonia aqui, né? Tá falando, nossa, tá doendo demais aqui desse lado. E essa dor, muitas vezes, ela irradia do lado esquerdo do peito para o braço esquerdo, para a região abaixo das axilas, pescoço, rosto. E é comum, às vezes, também acontecer de a dor, ao invés de estar do lado esquerdo, estar do lado direito. E também irradiar para o lado direito e não para o lado esquerdo. É mais comum em homens acontecer essa inversão de dor. Mas isso também é um sintoma, é um sinal de infarto agudo do miocárdio, tem que ficar atento. Outro sinal e sintoma é aquela queimação no estômago. A pessoa sente como se tivesse uma queimação, uma coisa meio esquisita ali, uma dor, né? E a pessoa fica inquieta.
Outro fator é uma pessoa que às vezes está com uma dificuldade de respirar também. Se você olhar a frequência cardíaca, às vezes pode ser que esteja alterada, esteja um pouco elevada a frequência cardíaca. Então, esses são alguns dos sinais e sintomas que você tem que ficar atento, né? Para determinar se a pessoa está ou não com um possível infarto agudo do miocárdio. E aí vem a outra parte, que a gente fala que é relacionado ao protocolo. O protocolo de atendimento para uma parada, para um IAM, ele é muito semelhante em várias instituições. E ele foi criado justamente pelo fato de um IAM ser muito urgente. Ele leva a pessoa de verdade a uma parada muito rápido. Então o atendimento não pode demorar, ele tem que ser feito de forma rápida. Por isso foi criado protocolo para isso. Então, você, como auxiliar técnico de enfermagem, mesmo que não esteja atuando na área, tem que saber o básico desse protocolo. Possa ser que na instituição que você vai trabalhar seja um pouquinho diferente, mas basicamente ele é muito semelhante. E eu vou falar para você um pouco sobre esse protocolo de AM agora. Então, o protocolo de AM, como que ele funciona? Você, profissional de saúde, identificou alguns daqueles sinais e sintomas que eu comentei agora há pouco. O que você vai fazer? Você vai comunicar ao seu enfermeiro. O enfermeiro ele vai classificar esse paciente e vai verificar se realmente dá continuidade no protocolo. Próximo passo, se o enfermeiro decidir continuar, ele vai pedir um eletrocardiograma. E aí você, auxiliar o técnico de enfermagem, vai fazer esse eletrocardiograma e você tem até 10 minutos para realizar esse exame. Ao fazer o eletrocardiograma, imediatamente você tem que levar até o médico. O profissional médico ele vai fazer um exame físico no paciente e, junto com as informações que ele vê no eletrocardiograma, ele vai determinar se continua ou não com esse protocolo. Caso o médico determine que vai continuar com o protocolo de AM, o próximo passo é você monitorizar esse paciente, colocar ele em repouso absoluto. Vai funcionar ele de preferência no membro superior esquerdo, com acesso venoso periférico. Vai coletar sangue, porque o médico vai pedir que vai ser necessário alguns exames complementares, né, para confirmar a confirmação do IAM, se não tiver muito bem descrito no eletrocardiograma. Depois disso, o médico ele vai prescrever, ele vai solicitar AS e clopidogrel. O AS é 300 miligramas e o clopidogrel também é 300 miligramas se o paciente tiver menos que 75 anos. Sempre fique atento se o paciente tem alergia medicamentosa. Isso é uma função sua, auxiliar técnico de enfermagem. Após você fazer isso, é importante que o paciente sempre fique monitorizado e que o paciente sempre fique em repouso absoluto. E você preparado para as próximas condutas médicas. O próximo, uma das próximas causas, né, que pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória é a hipovolemia. E aqui a gente está entrando em um pouquinho mais de termos técnicos. Eu acredito que você já escutou esses termos técnicos no seu curso, mas para dar uma reforçada, que é muito importante para você conseguir bem na prova, eu vou explicar melhor sobre esses termos técnicos. Hipovolemia. Tudo que é palavra técnica que começa com hipo, lembre-se sempre que significa baixo, para baixo, reduzido, caindo, diminuído. Hipo quer dizer baixa. Volemia está associado à questão do sangue, dos líquidos extracelulares. Então, toda vez que falarem hipovolemia, quer dizer que se trata de uma pessoa que está perdendo sangue em grandes quantidades ou líquidos extracelulares. Hipovolemia é uma redução considerável do volume sanguíneo que tem na rede venosa da pessoa. Geralmente, ele é causado quando a pessoa está com uma grande hemorragia, um sangramento de grande escala, ou também ele pode ser causado por perda de líquidos extracelulares. Isso, muitas vezes, é visualmente fácil de se identificar. Você está vendo uma pessoa que ela está ali e tem um sangramento grande, um sangramento de grande quantidade. Então, ou seja, aquela pessoa possivelmente está acontecendo uma hipovolemia. E se você não der um jeito de conter aquela perda de sangue, a pessoa vai evoluir para um choque hipovolêmico e, consequentemente, possivelmente, para uma parada cardiorrespiratória por falta de volume na rede venosa. Outra forma de você identificar a hipovolemia, às vezes ela pode não estar tão visível, às vezes pode não ser uma hemorragia, né, tão aparente na pessoa. Então você tem que ficar atento aos sinais e sintomas que essa pessoa pode apresentar.
Um dos sinais e sintomas é dor de cabeça, fadiga, cansaço, sede. E se num estágio pior, né, quando vai piorando e quando vai partindo para um choque hipovolêmico, aí começa a ter alteração de frequência cardíaca, a frequência cardíaca vai ficar elevada, vai ter uma redução da pressão arterial. Então você tem que ficar muito atento a esses sinais e sintomas para que você possa acionar o tratamento correto e evitar que essa pessoa venha a chegar a uma parada cardiorrespiratória. A próxima coisa que pode levar a pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória é a hipóxia. Outro termo técnico aqui surgindo para você. Então, como a gente viu anteriormente, hipo quer dizer menos, reduzida. E óxia vem do grego que se refere ao oxigênio. O termo hipóxia ele é utilizado quando não tem oxigênio chegando de forma suficiente nos tecidos do corpo, nas células. E isso atrapalha no funcionamento correto do nosso organismo. Então, ou seja, o oxigênio ele é muito importante dentro das nossas células, porque ela utiliza o oxigênio junto com alguns outros fatores para gerar energia e continuar fazendo a função adequada do nosso organismo. Quando o oxigênio não está sendo transportado de forma correta, quando ele não está chegando de forma correta nos tecidos, nas células, o nosso organismo ele para de funcionar da forma que deveria funcionar. E isso, consequentemente, acaba levando a pessoa a uma parada cardiorrespiratória. E a causa que está relacionada à hipóxia geralmente é uma causa respiratória pulmonar ou uma causa cardíaca. Os sinais e sintomas são muito importantes você saber. Um dos principais sinais e sintomas é aquela pessoa que está com falta de ar muito clara ali, né? Você vê que a pessoa ela está em sofrimento respiratório. Outro sinal e sintoma é que está relacionado à fadiga, tontura. E se você observar, a pessoa que está com hipóxia, ela vai ter ali uma cianose principalmente de extremidades. Então tem que ficar bem atento a essa situação. E para você confirmar se a pessoa realmente está com hipóxia ou não, você tem que verificar a saturação dessa pessoa, é muito importante, associado à frequência respiratória. Então, se a frequência respiratória dessa pessoa está abaixo de 12 ou está acima de 21, e associado a uma saturação que está em queda, provavelmente essa pessoa está entrando num estado de hipóxia, e aí você tem que acionar o tratamento correto, o mais rápido possível, para evitar que essa pessoa venha a ter uma parada cardiorrespiratória. Outro distúrbio que pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória é a hipoglicemia. Hipoglicemia é uma redução na concentração de glicose da nossa corrente sanguínea. A função da glicose no nosso organismo é de ajudar as células, ele gera energia para as células, junto com outros fatores, né? Ele acaba ali sendo como um combustível para gerar energia para as células e fazer nosso organismo funcionar. Se não tem glicose na corrente sanguínea, se essa glicose não chega dentro das células, o que vai acontecer é que nosso organismo ele vai ter dificuldade em funcionar da forma correta. Em muitos casos, ele vai parar de funcionar. Então, esse é o motivo da importância de verificar e identificar se a pessoa está com hipoglicemia e sanar esse problema antes que ele fique muito grave, porque a hipoglicemia pode sim levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória. Então, nós temos que saber identificar os sinais e os sintomas de uma hipoglicemia. E os sinais e sintomas são: a pessoa ela vai começar a ter confusão mental, sudorese, ela vai ficar sonolenta, a pessoa vai ficar descorada, né? Você vai ver que aquela pessoa que fica mole, sem, querer, sem energia mesmo, de fato, confusa. E associado a esses sinais e sintomas, você vai ter que fazer um destro nessa pessoa, um teste de glicemia capilar e verificar a quantidade de glicemia que tem no sangue da pessoa. Se estiver abaixo de 70, isso já é um indício que a pessoa está em hipoglicemia. Existem protocolos para isso, né, nas instituições. Por exemplo, onde eu trabalho, quando a gente detecta que a pessoa pode estar com hipoglicemia, faz o teste de glicemia capilar da pessoa e está abaixo de 70, o nosso protocolo é administrar por via endovenosa 40 ml de glicose 50% em bolos, para fazer reverter isso, né? Então é muito importante você saber identificar os sinais e sintomas de uma hipoglicemia e saber agir, pois isso evita que a pessoa entre numa parada cardiorrespiratória.
E toma cuidado, porque a hipoglicemia, ela pode levar a pessoa a uma parada muito rápida, de forma muito rápida. A pessoa, quando começa a cair a glicemia da pessoa, se você não intervir imediatamente, essa pessoa, ela de fato vai ter uma parada e isso pode acontecer muito rápido. Outro fator que pode levar uma pessoa a uma parada cardiorrespiratória é a hipotermia. Hipotermia quer dizer que se está relacionado à queda da temperatura do corpo da pessoa. Quando o corpo da pessoa está com uma temperatura abaixo de 35 graus. O nosso organismo, para ele funcionar, para ele fazer as suas funções metabólicas de forma correta, tem que estar numa temperatura de entre 36 e 37,5 de temperatura corpórea. Se a temperatura está abaixo de 35 graus, ele começa a ter problemas para conseguir realizar as funções metabólicas de forma correta. E conforme essa temperatura vai diminuindo, vai piorando a situação. Isso, se não for tratado, se não for feito de forma correta um tratamento, pode levar sim a pessoa a uma parada cardiorrespiratória. E você precisa saber identificar. Na verdade, esse é um item que ele é muito simples de ser identificado. Você vai pegar o termômetro e vai verificar a temperatura do corpo da pessoa, né? Se você identificar que a pessoa está com uma temperatura abaixo de 35 graus, o ideal é você verificar se essa pessoa está com as vestimentas molhadas. Se as vestimentas dessa pessoa estiverem molhadas, de imediatamente, se possível, retire essas vestimentas da pessoa, mantenha ela seca e cobre ela com a manta térmica, com cobertores, com um lençol, o que você tiver disponível ali naquele momento. E também você vai comunicar à equipe, né, e vai iniciar um tratamento da forma adequada para evitar que a temperatura dessa pessoa continue caindo. Geralmente, quando a pessoa está com uma hipotermia, em alguns casos, o médico ele solicita um soro aquecido, endovenoso, enfim, são várias coisas que podem ser feitas ali. Outro fator que pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória é a hipocalemia e a hipercalemia. Hipo, como a gente falou anteriormente, quer dizer baixo. E calemia, ela vem de uma palavra grega que se chama kalions, que significa potássio. Ou seja, hipocalemia quer dizer uma baixa de potássio no organismo da pessoa. E hipercalemia quer dizer uma alta, um aumento de potássio no organismo da pessoa. Tudo que for hiper é alto, elevado, aumentado, tá? Então é importante você saber esses termos técnicos aí. Então, hipocalemia, ela é uma redução no potássio no organismo da pessoa e isso causa um distúrbio eletrolítico, né, no organismo. E a hipercalemia também, da mesma forma, ela é uma elevação dos níveis de potássio no organismo da pessoa e pode causar também um distúrbio eletrônico. O potássio ele tem uma função muito importante no nosso organismo para metabolizar energia para o organismo, né? E ele é utilizado também na produção da parte da musculatura do nosso corpo. Ou seja, ele está ligado diretamente ao nosso coração, porque o nosso coração ele é um músculo, né? Então, o potássio ele está ligado diretamente ao músculo cardíaco e também a questão da produção de energia para o nosso organismo. Isso, então, dá para entender o motivo de o distúrbio desse elemento causar uma parada cardiorrespiratória. A gente precisa saber identificar os sinais e sintomas de uma pessoa que possivelmente está com uma hipocalemia ou com uma hipercalemia. No caso da hipocalemia, os sinais e sintomas são fraqueza constante, câimbras, contrações involuntárias da musculatura da pessoa e alteração na frequência cardíaca. Já os sinais e sintomas da hipercalemia são dor no peito, fraqueza, alteração na frequência cardíaca e dificuldade de respirar. É importante você saber que para determinar se a pessoa está com hipocalemia ou com hipercalemia, é muito importante que ela faça um exame uma coleta de sangue, né, um exame de laboratório, e aí no resultado do exame vai mostrar lá se ela está com hipocalemia ou com hipercalemia, né, que é o exame de potássio. Então não basta só ver os sinais e sintomas e falar aquela pessoa está com hipo ou com hipercalemia. Não, você tem que ter certeza baseado nos exames de sangue
E também por meio de eletrocardiograma, mas aí é uma questão mais de uma conduta médica, tá? O próximo fator que pode levar uma pessoa a uma parada cardiorrespiratória é um tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco ele é um acúmulo de líquido entre as membranas do pericárdio, que são responsáveis por revestir o coração. Então, se essas membranas estão com acúmulos de líquido, ela impede o coração de bombear o sangue da forma correta. E se isso não for tratado, não for revertido, pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória. É muito importante você saber identificar os sinais e sintomas de uma pessoa que possa estar com possível tamponamento cardíaco. Os sinais e sintomas são aumento de frequência cardíaca, febre, cianose de extremidades, dor forte no peito, dificuldade de deglutição, dificuldade de respirar, diminuição da pressão arterial, tosse, desmaio. Então, esses são os sinais e sintomas de uma pessoa que pode estar com possível tamponamento cardíaco. Mas para confirmar se a pessoa realmente está com tamponamento cardíaco, você tem que associar esses sinais e sintomas ao exame físico, que é realizado pelo médico, e alguns exames de imagem que o médico vai solicitar. Outro fator que pode levar uma pessoa a uma parada cardiorrespiratória é o tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar ele acontece quando um trombo ele entope um vaso do pulmão. E isso causa a morte progressiva daquela região que foi afetada. Devido à dificuldade de respirar e devido às lesões causadas no pulmão por causa do tromboembolismo pulmonar, isso começa a afetar outros órgãos do nosso corpo, né? Porque lembra que a função da nossa corrente, da nossa circulação venosa é de transportar também oxigênio para os outros órgãos do nosso corpo, né? E células. Então, ou seja, se está interrompido a passagem de sangue, não está levando o oxigênio para onde deveria levar. Isso causa danos a todos os outros órgãos do nosso corpo, do sistema do nosso corpo. Então, ou seja, tromboembolismo pulmonar ele é uma emergência muito grave e tem que ser tratado de imediato. Assim que você identifica, o tratamento tem que ser iniciado para evitar que essa pessoa venha a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, vamos falar sobre os sinais e sintomas do tromboembolismo pulmonar. Os sinais e sintomas do tromboembolismo pulmonar são falta de ar, que pode aparecer de forma repentina e vai piorando conforme o tempo vai passando, uma dor intensa no peito, respiração rápida, tosse com sangue, cianose de extremidades e sensação de desmaio. Então, ao identificar esses sinais e sintomas, deve-se tomar a conduta juntamente com a equipe multiprofissional para evitar que essa pessoa acabe evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Outras causas, outros fatores que podem levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória são acidose metabólica, tensão no tórax e tóxicos. Essa parte de tóxicos ela está relacionado ao uso de drogas ilícitas ou medicamentos, né, que pode causar efeitos adversos. Então você tem que saber, como profissional de saúde, esses itens, né, esses fatores que pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória. É importante você saber também os sinais e sintomas para poder identificar e como agir e agir de forma mais rápida possível. Isso também é importante para você que está buscando seu emprego na área, porque isso cai em prova, ou às vezes na prova prática, ou às vezes o gestor pode te fazer perguntas relacionadas a isso, e é importante você saber. E leve isso para a sua vida pessoal também. Você, como profissional de saúde, está sujeito a que dentro da sua casa ou com algum conhecido ou algum amigo aconteça alguma dessas coisas e você sabendo identificar e você sabendo socorrer de imediatamente, você evita que essa pessoa venha ter uma parada cardiorrespiratória e possa acabar evoluindo para um óbito. Então pense nisso, tá? Muito bom. Então eu te mostrei como identificar e prevenir uma parada cardiorrespiratória, algumas coisas que podem te ajudar nesse sentido. Mas tem algumas situações que a parada cardiorrespiratória ela é inevitável, você não consegue evitar de jeito nenhum. Então agora é o momento de eu explicar como você, auxiliar de enfermagem ou como você, técnico de enfermagem, deve agir ao encontrar uma pessoa que está em uma parada cardiorrespiratória. Anote isso, pois é muito importante e cai muito nas provas de processo seletivo as próximas coisas que eu vou falar com vocês agora.
O primeiro passo de ação, né, durante uma PCR é identificar se a pessoa realmente está em uma parada cardiorrespiratória. Então imagine que uma cena que você chega e encontra uma pessoa desacordada. A primeira coisa que você tem que fazer como profissional de saúde é saber identificar se a pessoa realmente está em parada cardiorrespiratória ou não. E como se faz isso? Primeiro, você vai até a pessoa e tocando nos ombros, forte, vai falar alto, senhor, senhor. Ou se você souber o nome da pessoa, pode chamar pelo nome. Mas tem que falar em voz alta e batendo aqui, ó, nos ombros, região dos ombros. Se essa pessoa não respondeu, o próximo passo é você verificar o pulso, se a pessoa tem pulso. E aonde que você vai ver o pulso dessa pessoa? Radial? Não. Você sempre vai ver na região carotídea. Sempre, tá? Nunca se olha na parte radial, é sempre região carotídea. Você tem até 10 segundos para estar identificando se essa pessoa está em parada. E o tempo ele é muito importante nessa hora, porque cada vez que vai demorando mais você fazer uma intervenção numa pessoa que está na parada, mais difícil ela volta, tá? Então, vai sentir o pulso, região carotídea, 10 segundos. Se você não sentir o pulso, tá aqui a primeira coisa que você vai fazer, não sentir o pulso. Então você identificou que essa pessoa está em uma parada cardiorrespiratória. Você vai chamar ajuda. Muito importante isso, tá? Você vai chamar ajuda. Você não começa a compressão, você não vai fazer nada. Você primeiro vai pedir ajuda, porque não adianta você iniciar as manobras, iniciar a compressão sozinho. Como você vai saber se vai vir alguém te ajudar? Ou quanto tempo vai demorar até alguém passar ali onde você está e perceber que está em uma situação de emergência? Pode ser que demore muito. E aí você não vai conseguir sozinho fazer as manobras e ter efetividade para poder salvar essa pessoa. E questão a processo seletivo, isso cai também, tá? Eu, quando fui fazer o processo seletivo para trabalhar na UPA que trabalho atualmente, a gestora, né? Eu tinha 5 gestores e um dos gestores fez essa pergunta para mim. Falou: você, quando identifica uma pessoa em parada, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Qual a primeira conduta que você tem que tomar? Então, a primeira conduta é essa, anota isso daí. Você vai pedir ajuda, você vai chamar outra pessoa para te ajudar, para acionar. Se você estiver fora do ambiente hospitalar, ligar para o SAMU 192 e solicitar a ajuda do SAMU para aquela situação de emergência. Se você está dentro do hospital, vai verificar, provavelmente você vai saber os protocolos que acontecem dentro daquele hospital e vai acionar o protocolo ideal para aquela situação, tá? Então, ok, chamou ajuda e esse chamar ajuda é uma coisa muito rápida, tá, gente? Você não pode perder tempo, não. E lembra, o tempo é primordial nessa situação. Então, foi lá no corredor do hospital, oh, tá parado aqui, vamos lá. E aí você chamou ajuda, então você vai voltar lá pro seu paciente e já vai de imediato começar as compressões. É muito importante. Nesse momento você começa as compressões até chegar a ajuda. Chegou a ajuda chegou um seu colega, chegou o enfermeiro, o médico, chegou a equipe ali. Então, o que você vai fazer? O próximo passo é colocar essa pessoa em uma superfície rígida. Por que não antes? Porque sozinho você provavelmente não vai conseguir colocá-la numa superfície rígida, não vai conseguir colocar a prancha embaixo dessa pessoa, ou se você conseguir, sozinho você vai perder muito tempo. Tempo esse que você poderia estar fazendo a compressão que ajuda a reverter a parada cardiorrespiratória. Então, antes da ajuda chegar, pediu ajuda, começa a compressão. Chegou a ajuda, vai colocar a pessoa numa superfície rígida. Geralmente, você vai pegar a prancha rígida que está ali no carrinho de parada, vai colocar embaixo do paciente e continua a compressão. Ok. A equipe chegou, colocou na superfície rígida, monitoriza o paciente, está ali uma pessoa fazendo compressões contínuas, sem interrupções, sem parar. O outro está indo buscar a bolsa válvula máscara para conectar no oxigênio e começar a fazer ventilações. E aí, esse paciente que não está com via aérea avançada, o procedimento para compressão e ventilações são: você vai fazer 30 compressões, você vai parar, a outra pessoa que está responsável pela ventilação vai fazer 2 ventilações. E aí, quando ela terminar a segunda ventilação, você volta para as compressões novamente.
Isso por quanto tempo? Por 2 minutos. Durante esses 2 minutos, esse é o procedimento. 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. E isso até completar um período de 2 minutos. Completou os 2 minutos, vai parar de fazer as compressões e as ventilações para verificar se a pessoa tem pulso, se a pessoa voltou a ter circulação espontânea. E como vai fazer essa verificação? Por meio da verificação do pulso carotídeo, tá? Pulso carotídeo, sempre lembre disso. É o jeito correto de verificar. Você tem 10 segundos para fazer isso. Então, verificou o pulso, não tem pulso, vai voltar às compressões. Só que nesse momento, é o momento de você trocar a pessoa que está fazendo compressão. Por quê? Porque estatisticamente, estudos já mostraram isso, que se você passa mais de 2 minutos, diminui a efetividade por cansaço, por fadiga, e aí acaba não sendo eficiente as compressões. Então, sempre troque. Deu os 2 minutos, vai checar o pulso do paciente, enquanto alguém está checando o pulso, já está fazendo a troca ali da pessoa que vai voltar fazendo as compressões. E aí repete novamente o ciclo. Então, de novo, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Algumas coisas que são importantes você ter conhecimento. A profundidade da compressão, ela tem que ser de 5 a 6 centímetros, tá? Então, você tem que certificar que você está posicionado certo, numa posição certa para fazer as compressões, e que essa compressão, para ser efetiva, você tem que comprimir o tórax da pessoa entre 5 e 6 centímetros. Outra coisa muito importante que tem que levar em consideração para ter qualidade e efetividade nas suas compressões é o ritmo da compressão. O ritmo ele é de 100 a 120 por minuto, tá? Tem até algumas musiquinhas aí que te ajudam a treinar e a memorizar essa questão do tempo, da frequência de compressão. Então, isso tem que ser levado muito em consideração. Profundidade, frequência e sequência. Ok, determinado momento ali, a equipe está investindo no paciente, ele não voltou ainda. Muito provavelmente o médico ele vai optar por uma via aérea avançada. Ele vai optar por fazer uma intubação orotraqueal nesse paciente. E aí, a partir desse momento, quando o médico fizer essa intubação, o paciente ele passa a ter uma via aérea avançada. E aí mudam algumas coisas. Por exemplo, a ventilação, ela não vai ser mais como a gente estava fazendo, de 30 compressões para 2 ventilações. Você vai conectar a bolsa válvula máscara no tubo do paciente, não desconecta mais de hipótese alguma, vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos. Como que é 6 segundos? É 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. É 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Uma ventilação. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Outra ventilação. Isso é contínuo. E as compressões não vai parar mais de jeito nenhum. Você vai fazer as compressões. Aí não precisa mais fazer aquela contagem, 30 para 2. Não. Vai fazer compressões contínuas numa frequência de 100 a 120 por minuto. Isso por 2 minutos. Porque a cada 2 minutos a gente faz duas coisas importantes ali, que é verificar o pulso do paciente carotídeo para ver se teve retorno espontâneo de circulação e fazer a troca da pessoa que está responsável pela compressão, tá? Então isso é muito importante para manter uma qualidade nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. E nesse momento também, possivelmente o médico ele vai optar por utilizar drogas. E qual é uma das drogas mais utilizadas durante uma parada? É a epinefrina, também conhecida como adrenalina, tá? Então, epinefrina e adrenalina é a mesma coisa, tá bom? Como que ela é apresentada? É uma ampola de 1 miligrama por 1 ml. E naquela ampola ela tem 1 ml, tá? Você vai administrar a adrenalina por via endovenosa de preferência, tá?
ou por via intraósseo. Se o paciente não tem uma via endovenosa disponível, possivelmente um enfermeiro ou um médico vai fazer uma punção intraóssea e você vai poder fazer a administração por ali também. Mas geralmente é por via endovenosa, na maioria dos casos. E você vai administrar ela em bolos e pura, não dilui ela com nada para adultos, tá? Para criança, sim, tem efeito sim uma diluição, mas para adulto não se dilui. Ela é administrada, você vai aspirar a ampola e ela é administrada uma ampola pura, sem diluição. Então, dessa forma que acontece. Algumas coisas, alguns pontos importantes que eu preciso ressaltar aqui novamente. Durante a PCR, é importante evitar as interrupções das compressões. As compressões naquele momento é o mais importante ali para você conseguir fazer aquela pessoa voltar a ter uma circulação espontânea. E quando é que acaba? Bom, em dois momentos. O primeiro é se a pessoa tiver um retorno de ventilação espontânea, de circulação espontânea. Ou seja, a pessoa, o coração da pessoa voltou a funcionar sozinho, ela voltou a ter circulação. Então ela não está mais em parada. Ou se o médico determinar que falar, ó, a gente fez o que podia, então até aqui não tem mais jeito, não volta mais. E aí é o médico que determina isso, é o profissional médico que determina isso, tá? Então, enquanto não acontecer um desses dois fatores, a equipe vai ficar empenhada ali até conseguir fazer essa pessoa retornar dessa parada cardiorrespiratória, tá bom? Isso que eu acabei de explicar para você é a teoria, né? São alguns conhecimentos básicos que você, como auxiliar ou como técnico de enfermagem, tem que ter sobre uma parada cardiorrespiratória. E agora eu imagino que depois de escutar tudo isso, você às vezes fica com aquele receio, aquele medo, né? Nossa, é tantos detalhes, são tantas coisas. Mas calma, fica tranquilo. O objetivo desse vídeo não é que você saia um expert em parada cardiorrespiratória e que já consiga saber tudo e já fazer tudo. Até porque em um vídeo curto desse é impossível você aprender tudo e ficar bom em tudo. Você vai precisar estudar mais sobre esse assunto, você vai precisar fazer estudos práticos também para poder sair, ficar melhor nesse assunto. E também tem uma parte muito importante que é vivenciar isso na prática. Vai ser muito importante a vivência na prática para você cada vez ficar melhor. Mas o objetivo aqui é de você entender que para você se tornar um ótimo profissional e conseguir atuar da melhor forma possível na área, você precisa ter um embasamento teórico. E com isso que eu te mostrei aqui agora, com isso que eu te ensinei, você com certeza vai ter um ótimo embasamento teórico que vai te ajudar a sair muito melhor na prática. E também é importante eu te lembrar que esse assunto que eu tratei aqui com você, ele é mais voltado também para questões de prova de processo seletivo para a vaga de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Então, eu tentei abordar o assunto de uma forma que direcione esse conhecimento para as provas também, tá? Óbvio que vai te ajudar muito na parte prática, mas pense mais na prova teórica. Eu falei algumas coisas aqui que com certeza cai na prova, então é importante você olhar isso que eu te mostrei, revisar o tempo todo. Por exemplo, uma das coisas que vai sempre cair na prova de auxiliar o técnico de enfermagem no processo seletivo, você tem que saber a profundidade da compressão, que eu falei nesse vídeo. Você tem que saber a frequência da compressão, sinais e sintomas daquelas coisas que podem levar a pessoa à parada cardiorrespiratória também é importante que você saiba. Enfim, são várias coisas, né? Como atuar com a pessoa quando ela está com a viária avançada, quando não, como são as ventilações para as compressões. Isso tudo eu te falei aqui e são coisas que de fato caem na prova teórica ou até na prova prática ou na sua entrevista com o gestor. Então, saber isso já vai fazer você ir preparado, vai fazer você conseguir responder as perguntas de uma forma mais tranquila e mais objetiva e se sair bem na prova e isso, consequentemente, vai fazer você ser aprovado e conseguir o seu emprego, conquistar o seu emprego na área. Muito bom. Então, agora, vamos fazer uma revisão de todo esse conteúdo que eu passei para vocês, porque a revisão ela é muito importante para você adquirir o conhecimento, porque quem não revisou, não aprendeu. Vamos fazer a revisão desse conteúdo. Então, nesse vídeo eu expliquei para você
o que significa RCP, né, que é a ressuscitação cardiopulmonar, que é uma série de manobras, né, utilizadas por nós, profissionais de saúde, para reverter uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. Mostrei quais são algumas coisas, algumas causas, né, que levam a pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória. Eu iniciei falando sobre o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, que é uma das principais causas que levam as pessoas a óbito, né? E também expliquei como identificar os sinais e sintomas, né? E falei sobre os protocolos de IAM, que é um protocolo muito utilizado nas instituições. Basicamente, todas as instituições têm esses protocolos e eles são semelhantes. A mudança é mínima de uma instituição para outra, tá? E você que busca emprego na área, como auxiliar de enfermagem, como técnico de enfermagem, tem que saber, de uma forma geral, como funciona esse protocolo do IAM. Então, nesse vídeo, a gente comentou exatamente como funciona o protocolo e o que você precisa saber dele. E além do protocolo de IAM, né, eu falei outros fatores que podem levar a pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então, nesse vídeo, eu acabei falando sobre os Hs, que pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória, e dos Ts, que pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória, né? Que são muito importantes você ter conhecimento, saber os sinais e sintomas, e identificar para poder agir antes que a pessoa entre numa parada cardiorrespiratória de fato. Após isso, eu falei com vocês sobre os procedimentos, né? O que você, como auxiliar ou técnico de enfermagem, tem que saber sobre a ressuscitação cardiopulmonar, sobre os procedimentos a serem realizados, né? O que acontece durante uma ressuscitação cardiopulmonar. Isso é muito importante para você que quer ser aprovado, quer conquistar seu emprego na área, saber esses itens. E algumas das coisas muito importantes que você tem que ficar revisando é com relação à frequência de compressão, ao que você, a como identificar e o que fazer quando você identificou, qual a profundidade, né, das compressões, porque esses são assuntos que sempre vão estar presentes e vai cair nas provas do processo seletivo para auxiliar o técnico de enfermagem. Se não cair na prova teórica, provavelmente vai cair ali na fase da entrevista com o gestor ou vai cair numa prova prática também, se houver prova prática, tá? Então, esse conteúdo, de uma forma geral, se você prestar bastante atenção, vai te ajudar muito nesse sentido e vai te ajudar a se sair melhor nas suas provas de processo seletivo. Eu quero pedir um favor para você que está gostando desses meus conteúdos, que siga as minhas redes sociais, compartilhe meu conteúdo com pessoas que você acredita que tem que ter acesso a esse tipo de conhecimento, curte as minhas postagens, porque isso vai fortalecer cada vez mais e me ajudar cada vez mais a trazer mais conteúdos para vocês, profissionais de saúde, técnicos e auxiliares de enfermagem, e dessa forma eu vou conseguir ajudar você a conquistar o seu emprego na área. Então, por favor, compartilha, curte, comenta, tire suas dúvidas também. Eu estou aqui disposto a responder as suas dúvidas, então pode mandar a pergunta aqui embaixo ou pode mandar direto no meu direct que eu vou estar para te ajudar sim. E nós vamos junto nessa jornada para você conquistar seu emprego como auxiliar ou técnico de enfermagem. E até o próximo vídeo.